Olá, marhaba, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe. Eu sou o Jihed e nesta videoaula respondendo a pergunta: Turquia não é um país árabe? Resposta: não é um país árabe. Antes vamos a algumas curiosidades sobre a Turquia. Turquia é um país relativamente grande, tem 780 mil quilômetros quadrados. Quando eu falo relativamente grande, é que o Brasil é muito grande. Então a Turquia dá mais ou menos o tamanho de Mato Grosso. Lá atualmente habitam 75 milhões de pessoas e o interessante da Turquia é a localização estratégica. Ela é um país que, em sua grande maioria, fica na Ásia, mas é famosa por Istambul, uma cidade linda que, na verdade, fica metade na Ásia e a outra metade na Europa. Como vocês podem ver nesse mapa aqui que separei para vocês, com as flechas vermelhas e azuis. As vermelhas puxam aqui para a Ásia e as azuis para a Europa. Outra coisa, não se engane, a capital da Turquia é Ankara, não é Istambul. E pelo que a Turquia é famosa? Pela Capadócia, que já apareceu em muitos telejornais aqui no Brasil, um lugar muito bonito, aliás, que tem muitos passeios de balão? Pela Mesquita Azul, que é uma das maiores e mais bonitas do mundo. Aliás, eu vou ampliar aqui a imagem, realmente é uma mesquita muito bonita. Ou pelos famosos banhos turcos, que muita gente nem sabe exatamente o que é, em outra videoaula eu explico. Claro que isso tudo é muito importante para a Turquia, mas ela é realmente muito famosa pelo Império Turco Otomano. Sim, se você não matou essas aulas de história, já deve ter ouvido falar nesse nome, Império Turco Otomano. Outra curiosidade, Império Otomano veio da palavra Otman, que em árabe, em turco, se pronuncia Uthman. Uthman, esse TH tem exatamente a pronúncia de think no inglês, think, então Uthman foi o nome do grande líder que mais ou menos no ano 1300 começou a construir o Império Turco Otomano. Aliás, Uthman em árabe se escreve assim, Uthman. Essa letra, como quem sabe está estudando a língua árabe escrita, sabe que é a letra Tha. O Império Turco Otomano não foi brincadeira, durou algo como 600 anos, mais ou menos entre 1300 até a Primeira Guerra Mundial, 1912. Vou ampliar aqui o mapa para vocês verem como ele dominou um território muito grande aqui, ó, norte da África, Oriente Médio, alguma coisa da Europa, até onde é a Bulgária, a Hungria, enfim. Voltando então à essência da pergunta, vocês precisam entender que turcos são pessoas nascidas na Turquia, que então têm nacionalidade turca, costumes turcos, falam a língua turca. É tudo isso, diferente dos árabes, que nascem em países árabes, falam a língua árabe e têm costumes árabes. E qual a diferença? Muito grande. De novo, olhando aqui do Ocidente para lá, a gente acha que é tudo igual, especialmente eles falando, eu sei, parece tudo enrolado, mas é bem diferente. Os turcos falam uma língua chamada turca, que é uma língua própria deles. E outra curiosidade bem interessante, os turcos, no Império Turco Otomano, lá por quase 600 anos, usavam a base do alfabeto árabe para a sua língua. Porém, após a derrota da Primeira Guerra Mundial em 1910, 12, 15, enfim, lá por 1930, eles fizeram uma grande reforma e quiseram se afastar do povo árabe e se aproximar da Europa. E daí abandonaram a ortografia baseada na língua árabe e foram para a latina. Tem algumas coisas diferentes, como uns tremas e tal, mas se você olhar, é o ABCD que você está acostumado a ver aqui. Então a língua é diferente, árabes e turcos não se entendem, são duas línguas bem distintas uma da outra. Os costumes, o que gostam de comer, o jeito de se vestir também é diferente. E eu já disse neste canal, por que os árabes de nacionalidade libanesa, síria, palestina, quando vieram para o Brasil, foram intitulados de turcos? Simples, esses imigrantes vieram para o Brasil na virada do século XIX para XX, e ainda era o Império Turco que dominava lá, então eles chegavam no Brasil com um passaporte escrito Empire, Turkish Ottoman Empire, Império Turco Otomano. Então os caras da alfândega pegavam ali, ô senhor turco, por favor. Ele não olhava lá dentro do passaporte, em algum lugar bem pequenininho, escrito local de nascimento, Líbano ou Palestina. Eram todos turcos. Inclusive, achei uma imagem muito legal para vocês. Um passaporte do Império Turco Otomano visto por dentro. Olha isso. Viu só? Ali em árabe está escrito Daula Uthmaniya.
que é o país otomano. Outra coisa interessante, preste atenção. Imagino que você saiba que o símbolo do islamismo, da religião islâmica, é a lua crescente, que o Império Turco Otomano espalhou muito pelo mundo. Então essa talvez seja a única coisa em comum entre a maioria dos árabes e os turcos, a religião muçulmana. Eu disse maioria dos árabes, porque nem todos os árabes são muçulmanos. E nem todos os muçulmanos são árabes. Falando aqui em bandeira e o crescente, essa aqui é a bandeira da Turquia, certo? Olha a bandeira da Malásia. Você imagina, né? A Malásia está lá no Oriente, não tem nada a ver com o povo árabe, mas 60% da população é muçulmana. Por isso, na bandeira deles, o símbolo do Islã. Eu sei que é muita informação, assista essa videoaula de novo, tome notas, e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês outros vídeos que eu falei sobre isso. Irã não é um país árabe, um outro que eu falo mais detalhadamente, a diferença entre árabe, muçulmano, turco, etc. É um vídeo um pouco mais longo, mas muito instrutivo. Se gostou desta videoaula, por favor, deixe seu like, compartilhe com quem possa interessar, nos ajude a divulgar o trabalho e a gente se vê na próxima, inshallah. Um grande e forte abraço. Salam! Peraí, pessoal, não vamos encerrar ainda. O seguinte, enquanto eu fazia esta gravação, a minha querida, super inteligente esposa estava passando pelo corredor e ouviu eu dizendo Ankara. E ela me corrigiu dizendo que na língua portuguesa a pronúncia correta é Ankara. Então, Ankara em inglês, Ankara em português. Obrigado, Jaqueline. Beijo.